Poxa, mas Vinícius, tem muita gente falando por aí sobre um risco político. Pode ser que o Brasil vire uma Venezuela, pode ser que o Brasil vire uma Argentina da vida, a gente entre numa crise gigantesca, assustadora. Sinceramente, eu acho doideira fazer isso. Comparar o Brasil com a Venezuela, comparar o Brasil com a Argentina. E eu tenho até alguns pontos que inclusive eu anotei para não esquecer. Ó, a Venezuela, antes de acontecer o que aconteceu com a Venezuela, eles tinham uma política de controle de preços, o que já aconteceu décadas atrás no Brasil e não acontece mais hoje. Hoje tem um liberalismo econômico muito grande. Eles controlavam os preços das coisas, exatamente. Além disso, o câmbio era fixo. Por exemplo, o dólar é que nem o dólar era para a gente, para o Brasil, até 99. Tinha um preço lá, o Banco Central determinava. O dólar no Brasil hoje é tanto. Na Venezuela isso acontecia, é óbvio que isso vai dar errado. Por quê? No mundo com tanta transação comercial entre países, o mundo tão com o advento da globalização, o que acontece? Tem que deixar isso livre, por quê? Porque se você prender, você está enriquecendo a economia. E o Brasil se ligou nisso, em 99 deixou o câmbio flutuante. Na Venezuela não, tinha controle de preços e o dólar era fixo. É óbvio que vai estourar, é óbvio que vai dar problema um dia. No caso da Argentina, olha o que acontecia. A Argentina ela tinha 3 bilhões de dólares como reserva internacional. Então imagina que você é um país e você tem um dinheiro guardado, você tem uma reserva de dinheiro. Imagine que a sua reserva de emergência, sua reserva de liquidez, aquele dinheiro que você guarda para caso tenha alguma necessidade, que você não estava pensando antes. E aí a Argentina tinha 3 bilhões. Só que ela devia 44. Ela devia 44 para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que basicamente é um fundo que tem dinheiro para socorrer os países que estão em colapso, que estão em crise. Então ela tinha 13 e devia 44. Quem investia num país desse é louco? Por quê? Poxa, você vai comprar alguma coisa num país desse que tem 13 e deve 44? É claro que não. É um cenário de muito provável quebra, de que vai dar problema com certeza. Desde 1980, a Argentina deixou 5 vezes de pagar sua dívida para o FMI. É óbvio que isso ia estourar e dar problema. É óbvio. Por isso que as economias ficaram do jeito que estão, não é de ontem para hoje. É um processo de décadas, é um processo de decisões. Comparar o Brasil com a Venezuela e com a Argentina, na minha visão, beira a insanidade. Pode ser que vire daqui a 50 anos, pode ser, tá tudo bem. Agora, não tem como comparar uma coisa com a outra. A gente está comparando banana com maçã e querendo encontrar qual é o melhor tipo de banana, sendo que maçã é maçã e banana é banana. Entende? E quando a gente vai olhar o que acontece com o Brasil com o passar do tempo, quanto mais o tempo passa, mais o Brasil fica economicamente liberal, muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a China, muito mais parecido com os Estados Unidos do que com Venezuela, muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Argentina. E a gente fica com esse negócio na cabeça de que mas pode vir a acontecer, né? Só que aí você pode lembrar do calote da poupança nos anos 90 e pensar assim, ó, mas Vinícius, já teve um negócio, já teve um risco aí, 100 bilhões dos brasileiros já foram perdidos naquilo, não tem risco disso acontecer de novo? E vamos lembrar, por que aconteceu isso lá nos anos 90, né? Porque aqui no Brasil a nossa dívida externa era grande, é que nem com a Argentina. A gente tinha pouca reserva internacional e a dívida externa era grande. Então foi congelada a poupança e série de procedimentos foram feitos para salvar a economia ali, tá? E aí houve aquele confisco, porque o cenário era igual à Argentina. Vamos dar uma olhada em como tá a nossa dívida externa hoje? Aqui, ó, tá na tela, ó. Site de uma instituição do próprio governo. O estoque da dívida pública federal externa, captada no mercado internacional, encerrou o ano de 2020 a 46 bilhões de dólares. 46 bilhões de dólares, mais ou menos a dívida da Argentina. Agora, pegando aqui dado do Banco Central do Brasil, do site do Banco Central, quanto que são as reservas internacionais do Banco Central do Brasil? Olha aqui, março de 2021, 347 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem 8 vezes o que deve. A Argentina tem menos de 10% do que deve. A gente tem 800%. Você consegue perceber a diferença e como não tem cabimento comparar uma coisa com a outra? Entende? Só que muita gente quer te assustar, com muitos objetivos por trás. E o que acontece, gente? Quando que
um país tem problemas financeiros? Quando ele tem uma dívida externa muito alta. Porque se a dívida interna do país é alta, o que acontece? Um país faz igual o que os Estados Unidos fizeram, imprimem trilhões da sua moeda, seja dólar, seja real, imprimem trilhões e distribuem, injetam na economia, isso gera uma série de transtornos na economia, mas resolve aquele problema ali. Então, o problema é a gente ter uma dívida externa grande. Dívida interna não é problema, os bancos centrais podem imprimir dinheiro, certo? Imprimir dinheiro. Então, eu não vejo esse risco como evidente, assim, do Brasil virar uma Argentina, uma Venezuela. Para mim, não faz sentido.